TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira, 23 de novembro. Hoje daremos destaque à localidade do Quissamã, em Petrópolis, mais especificamente a Rua Francisco Scali, também conhecida como Rua do Túnel. Como que está a região após as tragédias? E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o retorno do uso de máscaras em aviões e aeroportos. E a Receita Federal libera a consulta para o lote residual de restituição do imposto de renda para a pessoa física nesse mês de novembro. A Câmara Municipal de Petrópolis aprovou um projeto de lei para a criação de uma rede de apoio para as mulheres enlutadas. O texto segue agora para aprovação do Executivo. E a cidade começa a ser enfeitada para o Natal Imperial. Pelo menos 160 atrações serão realizadas durante os 40 dias de evento. Notícia e informação na retomada pela normalidade e na busca pela visão de quem mais sofreu durante as tragédias de Petrópolis. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você. Começando mais um Correio Petropolitano Debate, seja muito bem-vindo. Nós começamos a edição de hoje com a informação da Receita Federal, que liberou hoje a consulta do lote residual de restituição do imposto de renda para a pessoa física. Neste lote serão contemplados 556.685 contribuintes. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar a restituição. O crédito bancário no valor de R$ 1,2 bilhão será feito no dia 30 de novembro. O pagamento da restituição é feito na conta bancária informada na declaração de imposto de renda, de forma direta ou por indicação de chave Pix. Se o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores pelo portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do Banco do Brasil por meio dos telefones 4004-0001 para capitais, 0800-729-0001 para demais localidades e 0800-729-0088, telefone especial exclusivo para deficientes auditivos. Então, para você que foi lá, comprovou, entregou a sua declaração do imposto de renda e que agora vai precisar pegar essa restituição, já pode conferir lá no site da Receita Federal e, lógico, conferir a sua conta bancária na qual você cadastrou também aí para receber esse crédito. A gente muda de assunto, vamos abordar a saúde, porque o fim do ano, lógico, está chegando e, com isso, muitos realizam viagens, vão visitar os familiares, enfim. E o que não pode faltar na mala são as máscaras. Isso porque a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou hoje a volta do uso do acessório em aeroportos e aviões. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial em aviões e aeroportos. A medida visa reduzir o risco de contágio do Covid-19, considerando o aumento expressivo de casos da doença nas últimas semanas. A resolução aprovada pela diretoria colegiada do órgão entra em vigor na sexta-feira, dia 25. Para subsidiar a decisão, a Anvisa realizou uma reunião com especialistas sobre o cenário epidemiológico da doença no Brasil. Participaram representantes da Sociedade Brasileira de Infectologia, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Fundação Oswaldo Cruz e Associação Brasileira de Saúde Coletiva, além dos epidemiologistas Carla Domingues e Wanderson Oliveira. O uso de máscaras estava previsto como recomendação desde agosto, principalmente para pessoas com sintomas gripais e para o público mais vulnerável, como imunocomprometidos, gestantes e idosos. Além dos dados epidemiológicos atuais, o comportamento com características de sazonalidade da pandemia também foi considerado pela Anvisa.
A partir do dia 25 de novembro, será obrigatório o uso de máscaras faciais, então, dentro dos terminais aeroportuários, meios de transporte e outros estabelecimentos localizados na área dos aeroportos. A norma proíbe a utilização de máscaras de acrílico ou de plástico, máscaras dotadas de válvulas de expiração, incluindo N95 e PFF2, além de lenços, bandanas de pano ou qualquer outro material que não seja caracterizado como máscara de proteção de uso profissional ou de uso não profissional. A obrigação do uso de máscaras será dispensado no caso de pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, bem como no caso de crianças com menos de 3 anos. Por fim, a norma aprovada prevê que nos veículos utilizados para o deslocamento de viajantes para o embarque ou desembarque em área remota, viajantes e motoristas mantenham o uso obrigatório de máscaras e, é lógico, da maneira adequada. Infelizmente, mais uma vez, são medidas que devem ser adotadas por conta aí do aumento de casos de Covid-19 em todo o país. A gente tem comentado muito isso aqui no Correio Petropolitano Debate. Infelizmente, são ações que novamente temos que adotar. Não é algo confortável, sabemos muito bem disso, mas são ações que são necessárias para que a gente, de alguma forma, impeça novamente aí, esses casos, que esses casos retornem de uma maneira mais agressiva e, com isso, impacte aí mais ainda na vida, do brasileiro, na nossa vida, que já sofreu muito com essas questões relacionadas à pandemia. Então, para você que vai viajar nesse fim de ano, para você que já tem, inclusive, até a sua viagem programada, leve sempre a máscara, será um acessório obrigatório a partir da próxima sexta-feira. Fim de ano está chegando, a gente sabe que durante esse período acontece muitas viagens, vai visitar familiar, vai visitar um parente, vai passar o fim de ano num outro local, então vai precisar do uso de máscaras dentro dos aviões e também dos aeroportos. Inclusive aqui em Petrópolis, por exemplo, o Comitê Científico já trouxe aí, a recomendação do uso de máscaras no transporte público, o que aí de alguma forma a gente pode comparar, é a mesma coisa, já que muita gente, pequeno espaço, é necessário ter cautela durante essas questões. A gente vai voltar então para o noticiário de Petrópolis, porque a Câmara Municipal aprovou em segunda votação, na última terça-feira, um projeto de lei para a criação de uma rede de apoio para as mulheres enlutadas. O texto agora segue para a aprovação do Executivo. O projeto de lei 1584 de 2022, aprovado nesta terça-feira, dia 22, em segunda discussão no plenário da Câmara Municipal de Petrópolis, pode garantir a criação do primeiro núcleo de atendimento às famílias enlutadas. A proposta da vereadora Gilda Beatriz é que o município mantenha de forma permanente um grupo multidisciplinar de apoio, acolhimento e orientação aos familiares que perderam seus entes em quaisquer tipos de situações. O objetivo é dar suporte psicológico e psiquiátrico, além de terapêutico às famílias. O poder público poderá buscar parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos para viabilizar o projeto. Com o projeto de lei, a ideia é garantir esta assistência àqueles que não têm condições de arcar com os custos de consultas particulares. Abre aspas, muitos não dispõem de recursos para um tratamento psicológico ou psiquiátrico. Com o projeto, buscamos prover essas famílias do suporte que necessitam, fecha aspas, explicou a parlamentar. O projeto será agora encaminhado ao Poder Executivo. Vamos saber se a Prefeitura vai ou não, então, aprovar. Lembrando que o prazo, em média, é de 30 dias após a aprovação na Câmara. Tem algumas questões em relação aí de onde vai sair essa verba, como vai acontecer esses atendimentos, esses acompanhamentos, quais profissionais serão utilizados. Mas é claro que é uma boa iniciativa, até por conta de um período muito complicado. A gente sabe que Petrópolis passou por conta das tragédias também, muitos familiares perderam seus entes queridos, muitas mães também perderam os seus maridos, e aí, consequentemente, as crianças perderam seus pais, e com isso foi necessária essa rede de apoio. Tem inclusive esse objetivo de conversar, as pessoas conversarem entre si,
né, que passaram por essa situação difícil, por essa situação complicada e de alguma maneira aliviar esse sentimento e com isso, né, passar por essa situação muito difícil. Fica aqui, lógico, né, a nossa observação então em relação a essas questões que foram abordadas, mas é um bom projeto que acreditamos aqui, tomara que a Prefeitura de Petrópolis adquira, né, e coloque esse projeto aí de fato para funcionar, sendo publicado no Diário Oficial do município, obviamente. E olha, aos poucos as cores e lâmpadas de Natal vão tomando conta de Petrópolis. A montagem para o Natal Imperial começou e cerca de 160 atrações vão ser realizadas durante o evento. As noites de Petrópolis vão ficar mais iluminadas. Luzes e cores começam a enfeitar o centro da cidade para um dos principais eventos do ano, o Natal Imperial, que em 2022 vai acontecer durante os dias 30 de novembro e 8 de janeiro. Durante os 40 dias de eventos, vão ser mais de 160 atrações pela cidade, com apresentações culturais e musicais, além dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo, que vão ser transmitidos na Praça da Liberdade a partir de dezembro. No Palácio de Cristal será montada a Casa do Papai Noel e no Instituto Municipal de Cultura Raul de Leone vão ser realizadas aulas de ginástica. Outros pontos, como a Praça da Liberdade, também vão receber atrativos, incluindo a abertura oficial do evento. Na Rua 16 de Março, o tradicional show de luzes também vai acontecer nesta edição. É claro, aquele na 16 de março, aquele túnel bem bonito, todo mundo gosta bastante. E esse ano vai ser um ano, acho que até especial, de fato, né, que traz essa esperança, que traz a força para o petropolitano, muito mais uma vez por conta das questões relacionadas à tragédia aqui na cidade. Inclusive, os jogos da Seleção Brasileira, a partir de dezembro, vão ser transmitidos na Praça da Liberdade. Vai ser montado um telão lá na região e para você que quiser acompanhar os jogos aí com os amigos, com a família, lá na Praça da Liberdade, vai conseguir realizar essa ação e acompanhar os jogos. Inclusive o Brasil que estreia amanhã, viu? 4 horas da tarde, Brasil e Sérvia se enfrentam pelo primeiro jogo aí da Seleção Brasileira. A gente aqui na torcida, obviamente, pela nossa seleção. E a gente comentando sobre essa questão da Seleção Brasileira, a gente traz alguns outros recados também, principalmente em relação ao funcionamento das repartições públicas, dos serviços públicos. E a gente fala, por exemplo, que em Teresópolis, na Praça Olímpica, um telão de LED vai ser inclusive montado para a transmissão dos Jogos do Brasil nessa primeira fase. Ou seja, para você que está em casa acompanhar, a primeira fase são jogos da fase de grupos, segunda fase é a fase eliminatória. A programação terá início às 4 da tarde e vai contar com som e DJ durante os intervalos. Durante os Jogos do Brasil, o CRAS e o CREAS vão funcionar de acordo com o expediente da Prefeitura. As equipes do turno da tarde estarão unidas às do turno da manhã para atender toda a demanda nos dias de horário reduzido. Nesses Jogos do Brasil, os órgãos vão funcionar de 8 da manhã até o meio-dia, ou seja, as duas equipes do CRAS e do CREAS vão funcionar no mesmo horário, de 8 da manhã ao meio-dia. O funcionamento na parte da tarde não vai existir. Então, para você, durante os Jogos do Brasil, tem que ficar atento a essas questões. Além disso, em Três Rios, as repartições públicas vão ter um funcionamento também diferenciado, viu? Vão funcionar de 8 da manhã às 2 horas da tarde. Para o jogo de amanhã, quinta-feira, entre Brasil e Sérvia, em Paraíba do Sul, as repartições públicas vão funcionar até às 3h30 da tarde. Então, a gente repete aqui, em Teresópolis, de 8 ao meio-dia, em Três Rios, de 8 da manhã até as 2 horas da tarde, em Paraíba do Sul, as repartições públicas vão funcionar de 8 da manhã até 3h30 da tarde. Vale lembrar que em Paraíba do Sul, o horário de funcionamento dessas repartições públicas vai ser de acordo com o horário do jogo. Então, não necessariamente na próxima segunda-feira, que o Jogo do Brasil é 1 hora da tarde, as repartições públicas vão funcionar até 3h30. Então, você que necessita de algum serviço da prefeitura, enfim, de alguma secretaria, fique atento em relação aos horários, verifique sempre os sites da prefeitura, as redes sociais da prefeitura, lógico, né, as redes oficiais, para que você possa ser atendido durante esses jogos. O serviço não vai deixar de funcionar
mas vai ter o serviço alterado. Então é necessário ter atenção nessas questões para não perder nenhum serviço ou deixar de realizar algum deles. Vale lembrar que o nosso Correio Petropolitano Debate está ao vivo em todas as nossas plataformas. No nosso site tvc16.com você confere toda a nossa programação ao vivo e fica atento sobre tudo o que acontece em Petrópolis em nossa área de cobertura. Vale lembrar que também estamos no nosso YouTube TVC16. Além de conferir a programação ao vivo, você consegue rever aquele programa que você perdeu. E no nosso Facebook TVC Correio da Manhã, você também confere a nossa programação ao vivo. Vale lembrar que temos o nosso jornal Correio Petropolitano. Inclusive, temos uma novidade, o nosso Correio Sul Fluminense. Para você que é dessas regiões ou que tem algum parente na região, fale com ele, compartilhe essa informação. Material de altíssima qualidade, com compromisso, com a verdade, com noticiário, sempre com informação relevante. Vai expandindo a sua área de cobertura aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, para você da região do Sul Fluminense, aproveite, vá até uma banca, adquira também o seu jornal Correio Sul Fluminense. E para você petropolitano, não deixe, claro, de adquirir o seu também, o Correio Petropolitano, nas bancas próximo à sua residência. Vale lembrar que hoje é aniversário do nosso Cláudio Magnavita, ele que é o dono aqui do nosso grupo da TV Correio da Manhã, do Jornal Correio da Manhã, do Correio Petropolitano e também do Jornal Sul Fluminense, que está sendo iniciado hoje, inclusive que é um grande presente para ele. E a gente deixa aqui o nosso parabéns ao Cláudio Magnavita e muita saúde, muita paz para você, que inclusive deve estar nos acompanhando nesse momento. A gente faz um rápido intervalo, volta daqui a pouco para trazer o que foi destaque no início do nosso programa. E é claro que eu conto com a sua presença. Intervalo rapidinho e a gente volta já. Quero escrever a minha história, descobrindo quem eu sou. O amor que eu levo na memória é tudo que eu aprendo de bom. Das pequenas às grandes lições, o amor que eu vivo e aprendo se reflete em ações. Trilhar um bom caminho desde cedo, esse é o segredo. Colégio Bom Jesus. Amor é o nosso jeito de ser e ensinar. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Cara, o que a gente tá fazendo, hein?
Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano debate de volta nessa quarta-feira. Hoje no programa nós vamos conversar com Hélito Fraguas, que vai lógico, trazer aqui para a gente um panorama da Rua Francisco Scali, também conhecida como a famosa Rua do Túnel, um dos pontos mais impactados durante as tragédias desse ano. Hoje foram iniciadas as demolições em um trecho da rua, e as interdições seguem até dezembro, o início de dezembro, ali a primeira semana. Esse prazo pode ser ampliado caso chova, enfim, a gente sabe que realizar obras com chuva é mais complicado. Hélito, prazer, bem-vindo aqui ao programa e uma boa tarde. Boa tarde, muito prazer. Hoje começou a nossa luta lá, pelo menos uma parte está sendo feita, demolição do prédio e o restante das crateras sendo estampadas por lá, né? Tem um pouquinho mais de sossego. Hélito, você que inclusive a gente sabe infelizmente virou um marco para toda a cidade em acompanhar todas as dificuldades que você e a população da região passou, mas exclusivamente você porque já sofreu com outras tragédias aqui em Petrópolis também. E eu pergunto, hoje como que estão lá as questões em relação às obras, aos andamentos das obras? A população ainda se sente preocupada? E também pergunto, apesar de essa demolição acontecer, de alguma forma também dói um pouco o coração, né? Porque são amigos que moram ali a vida toda, que construíram as suas casas com tanta dificuldade e mesmo que de alguma forma, às vezes consiga uma restituição, ver o seu imóvel, o seu lar sendo destruído é muito difícil. Né? É bem complicado. Nessa parte agora, 80% da primeira etapa da obra está pronta. O final é essa parte da construção ali, dessa demolição e tampar aquele buraco, que é o último buraco que a gente tem céu aberto. Tem mais uma cratera aberta em cima que foi, eles já tinham escaneado e abriram agora. E essa primeira etapa vai estar pronta, pelo menos eu acho que até o dia 9, dia 10 de dezembro deve estar pronta essa etapa. A gente tem mais nove etapas pela frente, então assim, tem mais coisas para ser feito. Só que pelo menos para a chuva agora que vai vir, a gente está um pouco mais seguro. E em relação a ver o pessoal saindo, assim, a gente foi criado no bairro.
Você vê o pessoal indo embora, é meio triste mesmo, bem triste. E eu já fui impactado em 95 com ela, que eu perdi minha casa. Então, assim, isso já é decorrente de muito tempo. E pergunto, você comentou que é uma luta muito grande, né, que já vem há bastante tempo acontecendo, e a gente vê que ali, né, pelo menos 80%, como você comentou, das obras foram feitas, mas a gente vê que em outros locais, outros pontos, nada foi feito. Por que ali, especificamente, as obras foram feitas? Existe talvez uma força, inclusive, da comunidade de se juntar, de cobrar, de ir no Ministério Público, de ir na Prefeitura, de ir no Estado e falar, olha, a gente quer a obra, a gente merece, esse aqui é o nosso espaço, a gente não vai deixar isso aqui de lado, aqui que a gente mora, aqui que a gente quer ficar, é mais ou menos... Exatamente isso. Então, assim, a gente começou a ter voz. Esse espaço que você está me dando para falar, eu estou falando pelos moradores. Então, assim, a gente ter voz é uma coisa muito boa. Se não tivesse a gente ter voz para falar, não teria acontecido isso. Porque a gente perde para um servidor para ele fazer o trabalho dele. E ele não faz. Então, assim, o único jeito que a gente encontrou foi o quê? Ir no Ministério Público. A gente está em todas as reuniões do Ministério Público, começar a entrar com ação, procurar de outras maneiras, que só o gritar também a gente não consegue resolver. Mas a gente conseguiu de todos os jeitos amarrar essa parte e fazer tudo funcionar. Outros locais a gente vê que está parado porque muitas pessoas também. Eu posso reclamar que eu estou com um problema na minha casa, mas se eu não chegar e mostrar que eu estou com um problema, ninguém vai ver. Isso é uma coisa que às vezes falta em alguns pontos aqui. A gente sabe que tem um problema lá na Vila Felipe, mas beleza, só uma pessoa gritando pela Vila Felipe não vai funcionar, porque o resto está acomodado. Então, assim, tem que mais gente gritar por esse espaço. Isso tem que ser. Isso é uma obrigação, é um dever nosso de fazer isso. A gente vê, inclusive, isso, não só em relação às tragédias, obviamente, mas há um tempo atrás eu fui fazer uma matéria, antes da tragédia, inclusive, se eu não me engano, foi no Morro da Glória, em relação a uma horta solidária que teria lá na região, e o próprio presidente conversou com a gente e falou, é pouco aderido pelos moradores. Você acredita que os moradores deveriam se juntar, se unir mais, procurar junto com a associação, saber dos interesses do bairro para de alguma forma realizar essas ações? Correto. É porque assim, tipo, é muito fácil eu cobrar alguma coisa, mas eu cobro só da minha casa. Mas a minha rua inteira está sendo afetada. Então assim, coleta de lixo. É muito fácil eu pedir para coletar o lixo na minha casa, mas se não coletou do vizinho do final da rua, vai ter problema. Então assim, você tem que interagir mais com as pessoas que estão em volta de você. Isso é uma coisa que falta. É muito mais fácil eu pegar meu celular, entrar na minha casa, trancar minha porta. Aí alguém vai fazer por mim, mas não é. Alguém tem que procurar fazer para o entorno. Então, juntou 10 pessoas, já consegue resolver muita coisa. E assim, você vai em vários locais, tem muito mais gente para ver isso. Então, a gente, na época da Copa do Mundo, se reúne. Para fazer uma festa, se reúne. Mas para cobrar o seu direito, você não se reúne. Isso é uma coisa muito complicada. Mas a gente aprendeu com a dor. Então, assim, com a dor a gente aprendeu. Então, pelo menos esse caminho, essa tragédia para a gente, botou um caminho para a gente entender isso. E a gente está usando ele. Para se fortalecer, se unir e fazer essas ações, cobrar essas ações que inclusive são muito importantes. A gente sabe que o período de chuvas chega agora, né? Dezembro já está batendo na porta e vem janeiro, fevereiro, enfim. E é muito preocupante de fato a gente ver algumas outras localidades que ainda precisam de muitas intervenções. Quais seriam, por exemplo, essas outras novas intervenções que você comentou? Você pode citar alguma coisa para a gente do que ainda tem que ser feito lá na região? Tem que ser concretado todo o fundo do túnel extravasor, ainda não foi concretado. Ele foi tampado os buracos, mas depois vai ter uma parte que seria concretado toda essa área. Então, é quase 2.000 quilômetros de concreto que vai ter que entrar. Então, assim, a gente tem esse ponto para ser feito. Tem as coletas de águas pluviais, que ainda não foram feitas, porque a Águas do Imperador está fazendo agora, que é o Grupo Águas do Brasil, vai fazer essa coleta dessa água. Só que isso é um projeto até 2025. Então, assim, marco de saneamento é uma coisa que a gente não brigou. Eu nunca briguei para um marco de saneamento na cidade. Só que a companhia está aqui há quantos anos? E nunca foi questionada sobre isso. Só que agora foi questionada lá. Então lá vai ter um prazo agora para fazer. Só que se a gente tivesse brigado isso há 10 anos atrás, estava pronto. Então, assim, a gente vai passar por um transtorno, mas é um transtorno, mas essa é outra parte. Tem a própria distribuição de água, a gente tem problema com a iluminação. Então, assim, a gente começou a organizar várias partes que automaticamente, com a obra se encaminhando, vai ser feita. Hoje, qual que é o principal ponto de dificuldade lá nessa região? Você comentou da iluminação, os moradores ainda continuam sem energia em alguns pontos? Então, a gente tem problemas porque a nossa companhia elétrica, a Enel, que tem aqui no município, nunca foi feita uma melhora daquela eletricidade. Ela foi assumiu isso aqui e está do jeito que estava. Foi entregue quando foi terceirizado e eles nunca fizeram uma melhora. Então a gente tem cabos ali, eu posso falar disso que eu trabalho com elétrica. Então assim, a gente tem cabos que são cabos que a gente chama de cabo nuco de alumínio,
que eles estão lá há 30 anos, só que as casas cresceram, né? Então, assim, você está com um equipamento novo, só que não tem condição. Chega na época do inverno, fecha curto, vários pontos ali, a gente fica sem energia. Iluminação pública, você olha lá que a gente tem vários pontos com falta de iluminação. A gente teve um problema agora no sábado para domingo, vários assaltos em sequência no bairro. Foi uma sequência de assaltos. Vários pontos que não tinha nem iluminação. Então, assim, roubaram o carro, tentaram tacar fogo em carro, roubaram moto, tentaram roubar mais um carro, fizeram um arrastão no bairro. E a gente tem um problema com isso. Então, assim, falta da iluminação, um ponto. Falta da polícia, segundo ponto. Então, a gente tem várias coisas que a gente está querendo melhorar nesse ponto. E a gente vê de fato, né? E entra uma questão da iluminação pública em relação à segurança para os moradores, né? E quando se fala em segurança, né, a gente está, lógico, abordando aqui principalmente a questão relacionada às tragédias, mas segurança engloba tudo, né? Iluminação, para uma tranquilidade para o morador, se ele precisar chegar tarde no trabalho, ele conseguir passar com tranquilidade, lógico, a questão estrutural também. E pergunta até sobre essa questão estrutural, essa demolição que acontece é difícil, mas ela é fundamental para manter essa segurança, inclusive, dos moradores. Isso, porque os pilares do prédio, a parte da frente, ela já caiu inteira, só que ela afetou 4 pilares para trás. Então a gente tinha um problema que, se não sanasse essa parte, ele pode cair o restante, e ele pode levar outro prédio que está lateral e acertar mais um na frente. Só que assim, aquele prédio não avisou que ia cair, esse também poderia não avisar, então a gente está 8 meses brigando com isso. E era um impasse que existia, porque a construtora que entrou, ela tem que fazer a obra do túnel. Essa parte não estava na licitação deles. Então, assim, é uma parte burocrática que teria que ter sido resolvida já no passado. E isso é uma coisa que vai se jogando para frente. Essa burocracia, ela atrapalha muito. Então, assim, a licitação foi de uma parte e não estava incluída a demolição do prédio. Então, teve que ser colocado numa outra parte para fazer isso. Pergunto para você, como que é essa a relação de vocês com o Ministério Público, como está sendo a relação de vocês com os órgãos, tanto municipais quanto estaduais, para a realização das intervenções, de que maneira que eles atenderam vocês durante esse processo? A gente sabe que são muitas localidades atendidas, né, que sofreram com essas questões da tragédia, mas como que está sendo para vocês esse relacionamento? Então, a gente tem uma vantagem nesse ponto em que a gente começou uma associação de moradores do nada, a gente não tinha experiência de nada. Então, o que nós fizemos? Fomos bem humildes e cada um se colocou no lugar que poderia ajudar. A gente colocou um advogado como presidente, eu sou o chato, que eu fico falando que eu vou em qualquer lugar, então eu sou o chato. Aí temos outras pessoas, o Alessandro, a Luiz, cada um pode fazer uma área. Então a Fabiana sabe muito bem de saúde, o Lúcio, que é o nosso presidente, muito da parte de direito. Então, como a gente colocou cada um no seu lugar, a gente começou com uma associação que funciona muito bem, bem coesa. Então a gente consegue falar com cada local exatamente da maneira certa. A gente pulou uma etapa que existe em Petrópolis. Antigamente a gente tinha que pedir para alguma pessoa para poder falar com isso. Nós não temos mais isso. Então o Ministério Público já fala direto com ele. Ele, tudo que ele passa para a gente. Então a gente tem uma conversa muito sadia. E cada um se colocando no seu local, mas a gente consegue se interpretar tudo o que está ali e o todo funcionar. E como vocês realizam essas reuniões? Semanalmente, mensalmente? De que forma que vocês levam essas demandas para a população? Então, o que acontece? Toda segunda-feira a construtora passa para a gente o cronograma de obra dela da semana. Então, o que vai ser feito na semana no bairro é passado para a gente. E cada coisa que acontece de diferente, eles falam com a gente o tempo inteiro. Então, a gente comunica, a gente montou uma rede social para a associação, comunicamos a todos os moradores o que vai estar sendo feito na semana. Chega na sexta-feira, eles passam o que foi feito. Se não bateu com aquilo, a gente tem uma reclamação a ser feita. Não foi feito isso. Então, assim, a gente virou um fiscal. Viramos um fiscal daquilo ali. Então, a gente tem uma comunicação direta. E uma vez por mês tem reunião no Ministério Público. Não só para falar das nossas obras, mas de outras obras. Então, a gente está sabendo de várias obras ao mesmo tempo. E o engraçado, nós somos a única moradores que fazemos parte disso aí tudo. Então, os outros bairros estão sendo falados lá e não tem ninguém chegando lá para conversar. Mais um motivo de você entender por não ter sido feito em outros lugares. A gente tenta brigar para os outros bairros, mas eu só sei o problema do meu. A telha onde vaza na minha casa, quem sabe sou eu. Então, assim, isso eu sinto falta lá. De algumas outras pessoas, da Vila Felipe, vir conversar. Isso falta. Isso falta muito. Então, para você que está em casa nos acompanhando, lógico, é muito fácil a gente chegar aqui, a gente cobrar dos órgãos municipais, dos órgãos estaduais, federais, seja ele qual for, solicitando essas intervenções, solicitando obras, enfim, mas tem o nosso papel também de analisar essas ações que estão sendo feitas, de acompanhar esse trabalho que está sendo feito e, lógico, cobrar,
sim, e muito quando a gente precisa, principalmente agora com essas questões relacionadas à chuva, à tragédia. A gente já comentou aqui, por exemplo, sobre o Morro da Oficina, sobre a Rua Frei Leão, a gente já comentou sobre Vila Felipe, até mesmo sobre a região do contorno, lá na BR-040, sobre a questão da nova subida da Serra, enfim. E a gente está aqui justamente para isso, da mesma forma que, né, o jornal, de alguma maneira, cobra, né, conversa, atua como órgão fiscalizador, os moradores da sua região também devem atuar como fiscalizadores, até porque são vocês exatamente que vivem aquela realidade, que entendem do dia a dia, como que funciona, como que aconteceu determinada ação ou determinada tragédia, infelizmente, como foi em Petrópolis. E a gente reforça, então, de novo esse ponto de que é necessário que a população tenha um interesse maior no seu bairro, nas ações que são realizadas, porque é assim, como inclusive o Hélito comentou, que a gente reforça, né, essa sociedade, essa associação que foi criada, enfim. Pergunto até para você também, Hélito, a gente conversou há pouco tempo com o pessoal do NUDEC do Castelânia. Existe um projeto para a região de vocês, até possivelmente para novas tragédias, ou ainda é algo que está sendo debatido? Então, ainda não tem um NUDEC no nosso bairro. Existe dos bairros auxiliares. Por exemplo, os bairros laterais, existe um NUDEC na floresta, o nosso ainda vai ser criado. A gente está terminando uma parte ali para poder ter um espaço mais garantido para ter isso. Então a gente ainda não tem um espaço físico para criar essa parte, para ter uma palestra, ter alguma coisa. A nossa associação ainda está um espaço provisório também. Então a gente está começando a se locomover para fazer isso. Então o próximo passo é começar isso. Fazer um NUDEC, ter outras coisas também no bairro, falta, creches, algumas coisas assim. A gente está vendo vários pontos relacionados a isso. Então começamos a caminhar para esse ponto, mas estamos a caminho disso tudo. Ou seja, e você comentou uma questão que eu achei interessante agora, e a gente reforça nisso de novo, que independentemente se tem sede ou não, o trabalho está sendo feito, as reuniões estão sendo realizadas, ou seja, não existe aquela desculpa de, nós não temos, não tem como, porque não tem sede, ou seja, não, o pessoal está ali junto. A gente pediu uma garagem emprestada, aí quando não pode ir na garagem a gente vai na igreja, quando não pode ir na igreja a gente vai na casa de outra pessoa, estamos fazendo. Ou seja, de fato a gente vê essa união. Isso. Pergunto para você, Hélito, a região hoje para você é segura? Você passou por tantas questões, vou perguntar até, vou te pedir se você pode citar para a gente aqui, e como que hoje você vê a região, gostaria de continuar morando ali, e há segurança de fato para você, o sentimento da população ali é seguro ou ainda sofre um pouco com essa questão de chuva? Então, a gente ainda não está com 100% da obra pronta. Se eu falar que eu estou com segurança total, ainda não. Mas em relação ao que eu tinha e o que eu já sabia que poderia acontecer, então assim, eu estou com 80% de segurança, mas estou muito mais calmo. Eu queria ir embora dali. A primeira sensação que eu tinha assim que eu me acidentei era ir embora, porque já era a segunda minha. Então, eu queria ir embora. Agora eu não quero mais. Agora eu estou vendo uma coisa que está melhorando. Então assim, eu vou te falar que em relação a Petrópolis inteira, agora a Rua do Túnel extravasou, aquele pedaço lá, deve ser um dos lugares mais seguros. Olha que coisa louca, um ano atrás eu não poderia falar isso, há 8 meses, 6 meses atrás eu não poderia falar isso para você. Mas é muito mais fácil hoje eu ficar na Rua do Túnel extravasou, ali e que não vai acontecer um problema, do que eu ficar em volta. Até porque a gente, lógico, acompanha essas regiões principalmente, e o Hélito conversou muito com a nossa equipe, principalmente com a Rafaela, com o Gabriel, que foram na localidade, e você chegava até a se emocionar no início, isso, porque era muito complicado você sair de um lugar que você cresceu, né? Então, em 95, eu perdi minha casa. Em 95 entrou quase 2 metros de água na minha casa pelo túnel extravasou. Uma galeria lateral que se rompeu. Foi uma galeria lateral, para você entender, uma coisa muito pequena, e ela conseguiu destruir várias casas. Só que dessa vez a gente teve rompimento do próprio túnel. E era uma coisa que é um medo, e outra coisa que a obra acelerou muito também, porque ele é uma via fundamental para o escoamento da água de Petrópolis. No centro da cidade, se não tiver o túnel extravasou, o centro da cidade não existe. Literalmente, a gente tem 120 metros cúbicos de água por segundo passando lá, quando chove. Imagina jogar isso aqui no centro da cidade. É mais 4 metros de altura de água. Então, e do jeito que é o centro... Imagina só, se você transferir isso para cá. É por isso que a gente sempre briguei, são 27 anos brigando por isso. Então, assim, conhecimento relacionado àquilo a gente tem. A gente sempre brigou. Só que como era uma obra enterrada, não era de interesse.
E a maneira que conversava e brigava era errada. Foi por isso que a gente montou uma associação para poder brigar certo. E conseguimos. A gente vê, inclusive, que até no seu semblante, você sabe, mais leve, mais calmo, com mais segurança para falar também sobre essas questões, sobre as intervenções. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco para continuar conversando com o Wellington. E claro que você que está nos acompanhando aí, se não tem, por exemplo, uma associação de moradores na sua região, converse com os grupos, converse com os vizinhos, procure se fortalecer junto do seu bairro, da sua localidade, para que de fato as ações possam ser realizadas e cobradas da maneira correta. Mas a gente fala isso no próximo bloco, a gente volta já. Quero escrever a minha história, descobrindo quem eu sou. O amor que eu levo na memória é tudo que eu aprendo de bom. Das pequenas às grandes lições, o amor que eu vivo e aprendo se reflete em ações. Trilhar um bom caminho desde cedo, esse é o segredo. Colégio Bom Jesus. Amor é o nosso jeito de ser e ensinar. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente está conversando aqui com o Wellington Fraguas, que é morador lá da Rua Francisco Scali, também conhecida como Rua do Túnel. Está trazendo para a gente aqui um pouco da visão dele como morador, dele como cidadão da região, cobrando as ações. Eu pergunto para você, Wellington, você acreditava que essas obras iam andar depois das tragédias? Você comentou agora aqui durante os bastidores que as obras começaram uma semana depois que você recebeu alta, né? Isso. E você acreditava que de fato essas ações iam acontecer e havia uma preocupação muito grande até para que essas obras andassem logo justamente por conta do período de chuva? Então, elas estão com exatamente 4 meses de atraso. Quase 80% das obras estão com 4 meses de atraso. O nosso período de chuva eles falam dezembro, o nosso período de Petrópolis é setembro. Então, assim, antecipa. Eu achava que não ia acontecer nenhuma. Literalmente, a do túnel extravasou nenhuma, porque o processo que foi julgado agora é um de 2011. Eu dei entrada em 2009 nesse processo. Nossa. 2009. Então, assim, vários processos foram feitos, só que era entrada em acordo. Então, assim, entrava num acordo e o processo não andava. Isso é uma burocracia que também atrapalhou muito. Vários outros políticos da cidade no passado, que não vem o nome ao caso, mas falavam que era uma obra que não tinha necessidade. É igual, cansei de escutar falar que o túnel estava obstruído. Nunca teve obstruído. Pode ver que ele até afundou mais. Então, assim, não tinha obstrução nenhuma. Ele só tinha um vazamento lateral porque não tinha mais fundo. Isso era uma coisa. E eu achava que nenhuma ia sair, te juro. Porque de tanto ver isso acontecer, chegar na esfera pública, colocar e ninguém assumir a obra. Porque ninguém quis assumir. Até essa obra nossa, ninguém quis pegar. Ela teve que um juiz determinar que alguém fizesse, implantar multas, fazer alguma coisa. Mas por que implantou a multa? Porque a gente começou a brigar lá. Se não fosse fazer, a gente cobrar, mostrar que precisava, ninguém ia colocar uma multa. Então ia ficar mais uma que chega para o lado, igual vários processos que a gente tem aqui, até projetos, Subida da Serra, a travessia Vinha Quitandinha, são várias coisas que ficam travadas. Por quê? Porque não tem ninguém brigando por isso. Eu não vejo ninguém chegar lá com um processo relacionado à Subida da Serra. Não, estão deixando o governo brigar, tem uma hora que ele esquece. Vai ter outras prioridades no momento, isso vai ter, mas se alguém começar a brigar o tempo inteiro, uma hora vai sair. E é aquilo, né? Por exemplo, essa questão da ligação Binha e Quitandinha, desde a época que a Concera assumiu a concessão. Ou seja, isso já tem aí mais de 80 anos. 80 anos.
infelizmente são pessoas que infelizmente já se foram e aguardavam inclusive a realização das obras, inclusive é importantíssima para a mobilidade da cidade de Petrópolis, porque você vai evitar muito congestionamento na rua Coronel Veiga, no centro histórico também, enfim. Mas perguntando ainda em relação a essa cobrança lá na Rua do Túnel, especificamente, Hélito, a sua casa, o trecho da sua casa ele foi muito afetado nessa tragédia agora. Eu pergunto isso porque eu visitei muitos dos outros lugares, como Vila Felipe, eu visitei muito o Morro da Oficina, né? Eu fui mais para o lado do Alto da Serra, e eu não tive a oportunidade de chegar aí na Rua do Quissamã, ali na Francisco Scali. Como que foi no dia para você? Então, a minha casa foi afetada em novembro, não nessa chuva de agora. O túnel extravasou, começou a abrir em novembro. Em janeiro do ano passado, já tinha aberto, só que foi feito um paliativo. E esse paliativo só piorou a situação. Porque assim, jogavam-se concreto por fora, mas o problema é interno. Então você criou blocos de concreto que quando a massa de água vinha, levava esses blocos e aumentava. Sim. Na minha casa só começou a ser feito tem 2 meses atrás. Então assim, desde novembro do ano anterior, que já estava com problema. Já estava com 1 ano com uma cratera perto da minha casa. Então assim, foi feito agora. E não foi só pela Francisco Scali. Ele começa, o túnel extravasou, começa ali na Florária, no início do Quissamã. Desde a Florária até, a gente fala que é atrás do Palmeiras ali, sim, existia crateras desde lá de cima até lá embaixo. Só que eram crateras que ainda não tinham aberto. Da mesma maneira que eu me acidentei, que foi um chão que caiu, existiam vários pontos dessa maneira. Que agora, quando começou a obra, começou a mexer vários terrenos de vizinhos, que quando encostaram uma coisa assim, caiu o terreno inteiro. Para você ver o problema que a fragilidade da região. Todo. Ele estava com um problema nele no todo. Não era um pedaço só. Pelo menos 1,8 km dele estava com um problema muito grande. Existia juntas de dilatação que estavam abertas com 3, 4 centímetros. Tinha seções que não tinham nem mais espaço mais para ficar. Ele praticamente estava flutuando. Então, assim, a tragédia estava anunciada há anos, porque, é chato de falar, mas o INEA falou que tinha feito um estudo relacionado a isso. E pagou em 2019. Nunca ninguém entrou. Quem entrou agora foi a equipe deles agora. E a gente, morador, que sabia onde estava. Mas esse estudo foi pago, foi dinheiro jogado fora e ninguém nunca cobrou. É esse que é o nosso problema. A gente vê o dinheiro, às vezes, chegando para alguma coisa, só que a gente não cobra aquela coisa ali. Aí o dinheiro passa, não foi feito, não tem projeto. O túnel extravasou tem exatamente, desde 2011, que não tinha projeto para execução. E o dinheiro vem todo ano. Mas não tem um projeto, como é que você executa? Você não pode utilizar o dinheiro se não tiver um projeto. E isso é um erro na cidade. É uma verba específica que fica reservada. Quando você não usa, ela volta para a União. E esse dinheiro veio desse tempo inteiro. A gente tem mais uma verba agora do túnel da 13 de maio. Só que cadê o projeto? Esse túnel da 13 de maio é a solução, que muitos não querem, mas é a solução para o centro da cidade. Diminuir a água no centro. Eu estou participando das reuniões, eu vejo o que os engenheiros mostram. Não vai afetar nada para baixo, só que vai melhorar o centro. Não melhora a Coronel Veiga, mas melhora o centro da cidade. Em vez de encher 1,41 m, vai encher 30 centímetros de água. A gente, inclusive, conversou com o Felipe Campelo, que é o presidente do INEA. Ele falou justamente sobre essa questão e comentou também em relação a uma bacia, né, a montagem de uma bacia no lago do Quitandinha, que também vai diminuir o fluxo, principalmente aqui para o centro de Petrópolis. E como a gente viu, essas questões relacionadas na última tragédia ao centro de Petrópolis, a gente sabe que é um ponto que pode ser importante aí para minimizar os impactos ocasionados aqui no centro. E, lógico, a gente ainda vê que, infelizmente, ainda há alguns bueiros completamente entupidos, obstruídos e que, com qualquer chuva, vão, logicamente, levar a um alagamento. Então, o mínimo que a gente espera é que, lógico, esse trabalho de desobstrução seja realizado e, lógico, esses estudos, de fato, apresentando aí resultados, que eles sejam implementados e que essas verbas sejam utilizadas da maneira correta, até para que a gente minimize as tragédias aqui em Petrópolis. Hélito, eu pergunto para você, você comentou sobre até visitar as outras reuniões em relação aos outros bairros, às outras localidades. Como que você vê esses outros bairros hoje e como o Petropolitano, de modo geral, ainda é grave as outras regiões? É bem grave. Tem vários bairros que não chegou a ser feito nada.
Então, assim, um plano piloto de coleta de água pluvial de Petrópolis não existe. Você não tem coleta de água. Essa água de chuva a gente não tem. Não tem. Então, assim, isso tinha que existir. Porque é justamente essa água da chuva que faz acontecer isso tudo. Porque a gente impermeabilizou o solo. Então, isso é um erro que foi feito em vários pontos. Deixamos a construção desordenada. E agora a gente tem que estar trabalhando, consertando essa parte. Só que vários bairros, tem alguns que a solução é retirar a pessoa e botar em outro local. Por isso que existem as sirenes, tem algumas coisas assim que tem que ser feitas. Mas tem que ter com eficiência, coisa que a gente ainda não tem aqui. Isso é um problema da cidade. A gente não estava preparado para aquela chuva. Só que a gente sabe que ela cai em Petrópolis várias vezes no ano. Então a gente vai ter mais consequência disso. A gente vai ter um novembro mais chuvoso de muitos tempos. Então, assim, você já sabe que vai ter um novembro chuvoso. Então já deixa uma equipe preparada aqui. Vamos colocar um bairro aqui, alguém no bairro ali. Isso falta. Os Nudex que estão sendo feitos é exatamente isso. Então, está preparando agora. Há quanto tempo sabe que disso? Isso é uma coisa que falta muito ainda aqui. A mesma maneira que estão fazendo na pedra lá, que botaram um mecanismo para deslocamento de solo, não pode ser colocado nos barrancos. É uma coisa que, assim, você tem que pensar um pouquinho maior. Você consegue, começou a ter um deslocamento daquele solo, você vai ter um alerta, consegue tirar todo mundo a tempo. Só que tem que pensar numa magnitude maior. Às vezes a gente só faz pela reação. Esse é um erro nosso aqui, em Petrópolis principalmente. A gente tem um erro pela tragédia que vai estar acontecendo. A gente vai reagir pelaquilo que aconteceu, a gente não prevê aquilo. E a gente pode prever. Não é um trabalho preventivo, é paliativo, né? Ele resolve depois que acontece. É isso que... Até porque a gente vê isso e é nítido. A gente já conversou, inclusive, aqui com um geólogo sobre o relevo de Petrópolis, a característica de Petrópolis, que são esses vales, isso é comum dos vales, é natural, né? Você tem uma camada de terra por cima, rochoso também por baixo, e lógico, com a quantidade de chuva que você tem ali esse solo, ele vai começando a ficar mais frágil quando você tem uma construção desordenada, que infelizmente aconteceu em Petrópolis, e você tira essa vegetação, você também tira esse filtro da velocidade da água para atingir o solo, e com isso o impacto é muito maior, ou seja, a possibilidade de ocorrer um deslizamento é muito mais provável, e aí é lógico que a consequência foi o que a gente viu. E é lógico que a gente lembra aqui também que, por exemplo, em 2011 aconteceu no Vale do Cuiabá. Olha a distância, né, que a gente tem territorial do Vale do Cuiabá para o centro de Petrópolis. Então, a gente vê que, de fato, o relevo da cidade todo ele é assim. Então, por que não realizar, de fato, um estudo, um mapeamento, um monitoramento geral da cidade? Até porque outros locais que, por exemplo, não foram afetados, em que, inclusive, o geólogo que conversou com a gente falou, se eu não me engano, foi o Independência. Existe esse risco. Então, como que você afirma para a população que durante uma chuva ela vai estar segura se você não tem uma análise, um monitoramento daquela região específico ou um alerta adequado para que ela saia de casa? São pontos que ainda ficam aqui como... são perguntas, na verdade, que ainda ficam, questionamentos que ainda ficam para os órgãos municipais. Exatamente. Né? Você falou da Independência, eu vi o plano piloto de Petrópolis em relação a isso. Tá, ele questiona a parte da Independência, mas não é um plano completo. Não é. A gente não tem um radar mostrando... Petrópolis não tem um radar que consegue colocar a hora que a chuva vai cair certo aqui em Petrópolis. Tem um alerta. Só que a gente tem um problema que a chuva ela tem hora que monta em Petrópolis. Ela não está ali no radar, e quando o radar passou de novo, ela já fez. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estudar para Petrópolis. O nosso relevo é diferente, tudo é diferente. Então, assim, não estava preparado para isso, mas a gente já sabe disso há muito tempo. A gente, inclusive, tem a sonora do engenheiro que estava lá hoje durante a realização dessas intervenções, e a nossa repórter Rafaela Cordeiro acompanhou um trecho, a gente conversou com ele, a gente acompanha um trecho agora. Vai ser em duas etapas. Vai ter uma demolição cuidadosa, né? Retirando parte do telhado, esquadrias e tudo, para a gente aliviar essa estrutura também, esse peso dessa estrutura que está pendurada, vamos derrubar ela. E na segunda etapa, a demolição da estrutura da casa, de parte dela, né? Porque conforme orientação do consultor e do calculista, a gente vai tirar só uma parte da casa, aquela que está realmente em risco. A outra metade da casa está preservada e depois vai ser recuperado aí numa terceira etapa, vamos chamar assim. Em função da tragédia no início do ano, essa parte dessa casa colapsou, porque houve fuga de material e então aí descalçou as sapatas e ela apresentou uma série de trincas, problemas estruturais e se viu a necessidade de realmente tirar
essa parte dessa estrutura que colapsou. Ela não pode realmente ficar dessa maneira, tanto que a casa foi interditada pela Defesa Civil, a gente só estava esperando correr a parte de papelada, autorizações para fazer a demolição, que realmente não cabe, a situação dela é tão crítica, né, que não dá nem para você fazer uma recuperação estrutural. Então a solução dada foi a demolição de parte dela. A gente vai pegar um trecho aqui de 50 metros para cada lado e fechar a rua, tá, para pedestre e tudo. A gente estimou, se o tempo ajudar, as condições climáticas ajudarem, em 15 dias a gente está com essa estrutura derrubada e limpo também essa região, né? A gente está, vamos dizer, não vou dizer reta final, mas estamos com metade dela já pronta, entendeu? Então a parte que causava risco foi todo mitigado, a gente está com o fundo já todo recomposto, os vazios que tinham, que causou essa tragédia, já foram todos recuperados, e agora é a segunda fase, né, que é a parte de rede de coletora de esgotos, de águas pluviais, e a parte de recuperação, realmente, uma nova laje de fundo, que agora a gente tem que contar com a boa vontade do tempo, né? Tá aí, foram as falas, então, do engenheiro que conversou com a gente. Tem o nome dele aqui, inclusive, se não me engano, é Marcos, né? Marcos Vinícius conversou com a gente aqui, com a Rafa lá, durante esse início de trabalho. Pergunto, a gente está chegando ao fim do nosso programa, Hélito. Que recado você quer dar? Quais considerações finais você tem? Se você quiser falar aqui com a gente, fique à vontade, até porque a gente sabe que ainda muitas intervenções precisam ser feitas. Assim, agradecer o espaço, muito obrigado mesmo. E a Rafa, o Thiago acompanharam muito. O Thiago, que é um morador do bairro, ele foi afetado também. Sim. Lá. Então, assim, ele entende, o pessoal entender mais ou menos o que é. Se você não se juntar, você não precisa gostar do teu vizinho, mas tem que ter empatia por ele. Então, assim, isso é do ser humano. Se você não tiver empatia e lutar junto, nada vai acontecer. Então, a gente tem que entender que a gente tem uma burocracia muito grande, mas a gente consegue pular elas em algumas etapas. Não tem que ter certas pessoas para fazer por você. Você tem que fazer. Mas se você não der o passo, continuar na varanda, com o braço encostado, a gente vai continuar vendo essas tragédias aqui. Perfeito. Hélito, obrigado pela presença. Boa recuperação, ainda está nesse processo. Eu tenho mais uma cirurgia em janeiro agora e talvez uma outra em novembro. Vai dar tudo certo. Já deu. Estou muito feliz com isso. Tá certo. E é lógico que a gente fica aqui e deseja não só ao Hélito, mas a todos os moradores de Petrópolis tranquilidade, paz e segurança, que possam deitar de fato no travesseiro, tranquilos, calmos, sem se preocupar que a sua casa, o seu imóvel, o seu parente corre algum risco por conta de deslizamento, de chuva, enfim. E assim, lógico, a gente cobra aqui, vai continuar cobrando sempre que houver a necessidade. E você que está em casa, cobre também, esse é o nosso papel, o nosso direito, viu? A gente termina assim o nosso programa, a gente volta amanhã. Lembrando que às 4 da tarde tem jogo da Seleção Brasileira. É bom também para a gente distrair um pouquinho, viu? Até amanhã e é lógico que eu conto com a sua presença. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.